E hoje eu vou conversar com a jornalista, com a apresentadora da rádio Caiobá, a Dani Fogaça. Você fez um processo comigo lá na RPC em 2002, então, e eu Faz vi que tua tempo. carreira faz tempo, 2 décadas aí, mais, e é legal ver como a tua carreira se desenvolveu, né? Assim, você teve a oportunidade de trabalhar em vários veículos legais, diferentes, assim, em cidades diferentes também, e agora tá na Caiobá, né? Apresentadora lá. Isso. Eu consegui, passei por várias TVs, né? Antes de estar na rádio. Trabalhei muito no Rio Grande do Sul, porque eu sou gaúcha, né? Vim para cá trabalhar na RPC, quando fui repórter da RPC por um tempo. Depois fui para o rádio, né? Trabalhei no rádio, lá no Rio Grande do Sul e aqui também no Paraná. E agora estou numa rádio nova, né? Mudei de rádio, fui para Caiobá agora. E tá muito gostoso o trabalho lá, muito legal. Hoje em dia a gente necessita de conteúdo, né, Binder? A gente precisa não só trazer no rádio música, né? A gente tem que ter esse jogo de cintura. E o mais engraçado é que o nosso jornalismo no rádio, eu nunca trabalhei numa rádio noticiosa, como Band News, né, CBN, nunca. As rádios que eu trabalhei sempre foram rádios musicais. Eu trabalhei em rádio lá no Rio Grande do Sul, que era rádio musical, era um estilo diferente, que era uma rádio com músicas mais MPB, uma coisa mais clássica e tal. Trabalhei aqui no Paraná em rádios populares, só rádio popular. E é engraçado como a gente tem que se vestir de um estilo novo para trabalhar nesses lugares, né? E a gente vai aí, com o tempo, se adequando, porque hoje em dia o jornalismo está muito ligado também ao entretenimento, né? As pessoas não querem mais aquela coisa sisuda, aquela coisa séria. As pessoas também querem que o jornalismo seja enviado para elas de uma forma mais leve, mais gostosa. E é isso que a gente tenta fazer no nosso programa Revista Caiobá, na Caiobá, das 6 às 8 da manhã. E agora a gente tem uma edição à tarde também, porque deu tão certo de manhã que a gente começou uma edição à tarde, das 5 às 7 horas da tarde. É um programa diferente, porque é um programa que mistura, então, música, notícias, um bate-papo gostoso. A gente tem também vários colunistas que participam com a gente todos os dias da semana, cada dia falando sobre um assunto específico. E aí vira aquela misturamba. Mas eu noto assim que vocês têm um alto astral muito legal, assim. Mas conseguir manter aquele alto astral ali, que é uma coisa bacana. Às vezes a coisa fica bem séria. Então a música nesse sentido ajuda muito nessas rádios que nos deixam tocar música, né? Então lá no nosso programa isso que acontece. A gente sabe que quando tem que dar uma notícia triste, uma notícia que é mais pesada, a gente tem que ter uma postura diferente, né? A postura da gente é outra. Agora, claro, quando é uma notícia mais leve, e a gente faz uma seleção muito grande dessas notícias justamente para ver uma mistura gostosa, assim, né? Para a gente não ficar só com a parte pesada o tempo inteiro, porque às vezes a gente escuta algum jornal ou liga a televisão e é só aquelas coisas que deixam a gente mais para baixo ainda, né? A gente já não está, neste momento, vivendo um momento feliz. Assim. Então, a gente faz uma seleção bem criteriosa das notícias. A gente procura dar notícias mais relevantes para o dia a dia das pessoas, mais notícias de serviço. E, se você perceber, sempre tem uma notícia leve, light, como falar um pouquinho de algum famoso, né? Ou É, uma adoro essa parte. Essa parte me toca. Porque hoje em dia as pessoas querem também saber esse lado, né? Não querem só aquela parte pesada. Então, saber uma fofoquinha de um famoso, ou então saber alguma curiosidade, né? Saber que abriram, por exemplo, a fronteira para uma elefanta passar. Esses dias a gente deu essa notícia. Né? Então, são notícias que quebram um pouquinho ali o clima, deixam o programa mais leve, mais animado, porque a nossa ideia é informar com credibilidade, mas com alegria.
A gente sabe que de manhã a gente está naquela vibe também de acordar, de ir pro trabalho, aquela coisa assim e tal. Então, a gente quer que naquele momento da manhã as pessoas estejam um pouco felizes, acordem numa vibe boa, acordem de bem com o mundo, de bem com a vida, mas informadas. Então, por isso há essa misturança, assim. É porque antes, né, antes na Caiobá era mais notícias mesmo nesse horário, eu acho, né? Não tinha entretenimento, assim, era essa a pegada, era junto com a difusora, ou é ainda, não sei se a programação é a mesma, mas era um pouco diferente. E eu lembro que no começo até eu fiquei assim surpreso, porque eu sabia que você ia para lá, já tinha visto a notícia, mas eu não imaginava como que isso ia acontecer na prática, né? Porque pelo que eu via, então eu imaginava, como é que vai ser? Você falou aí, eu ligo o rádio quando eu não estou muito alegre e tal. Esses dias eu postei no meu Insta uma frase, uma pergunta, dizendo o que você faz quando a tristeza começa a bater? Porque a gente não consegue ser feliz o tempo inteiro, tá feliz o tempo inteiro, ainda mais agora com essa pandemia. E aí eu comecei a receber várias mensagens e tal, e muitos que estão no meu Instagram são ouvintes da rádio. E a maioria era, eu ligo rádio. Eu ligo rádio, escuto uma música, escuto vocês no revista, sabe? E é isso que a gente não quer perder, é essa essência da alegria, né? A gente percebeu que a química, a fórmula, o segredo do programa é ser alegre, é transmitir alegria e diversão para as pessoas. E há uma linha muito tênue aí da diversão e do ridículo, né? Porque tem programas aí que acabam numa linha um pouquinho que ultrapassa essa diversão para o ridículo. A gente tenta sempre estar nessa linha da alegria, da diversão, da notícia leve, né? Para que a gente consiga transmitir também credibilidade no que a gente está passando. Isso é o mais importante, que a gente consegue passar credibilidade de uma forma alegre. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. A gente começa o programa sempre se apresentando e se divertindo e contando fatos que aconteceram naquele dia e falando de aniversariantes e largando uma enquete, muitas vezes. Também Não, eu digo que muitas vezes um trola o outro na rádio, que eu já ouvi isso. Isso tem bastante, né? Vocês brincam bastante entre vocês ali. Eu fico imaginando como é que é o depois disso, como é que é, né? Que sempre tem, né? É muito engraçado porque assim, eu e o André já tínhamos uma sintonia muito grande, porque nós dois viemos da outra rádio para Caiobá. Então a gente já tinha aquela sintonia e na rádio antiga a gente tinha uma brincadeira que a gente fazia e que a gente sempre se engalfinhava, eu e ele, né? Era sempre uma coisa assim, se matando, mas uma coisa se matando entre aspas. E isso conseguiu vir também para Caiobá. E o Bruno e o Adilson, que não eram integrantes da rádio antiga com a gente, eles entraram tanto no clima que parece que a gente se conhece há anos. Mas é importante falar que o Bruno e o Adilson já trabalhavam juntos também na Caiobá, né? Isso também, né? Isso mesmo. A gente tem a minha sintonia com o André, que já veio de antigamente, e a do Adilson e do Bruno, que também é uma sintonia antiga. E misturou ali, e a gente conseguiu os quatro também entrar em sintonia, e os quatro brincam um com o outro, né? Aquela pose sisuda, assim, não existe lá dentro. E se em algum momento existe, o André quebra, porque o André é muito brincalhão, né? Ele consegue quebrar o clima sério em qualquer momento, né?
as brincadeiras. E todo mundo aceita muito bem as brincadeiras, né? Ninguém fica. Tem isso também, né? Esta foi mais uma edição do Conversas com Binder. Siga a gente no Instagram, Conversas com Binder, ou então também no Twitter, Comando na Mídia. Até a próxima edição e aquele abraço!